Jana, bom dia, Flávia, bom dia, Ana, bom dia, Lioness, que vocês tenham um dia extraordinário. Começando aqui mais um devocional muito especial com todas vocês, né? Hoje é o nosso 13º dia, né, dos nossos 40, então tá bem ainda no início, vem que dá tempo, divulga esse link, que a gente sempre coloca lá no nosso grupo de WhatsApp, divulga para mais pessoas, para que a gente consiga abençoar cada vez mais pessoas, né? Às vezes a gente sai daqui com uma palavra, com uma frase, com um insight. Então é tão importante, é tão legal a gente se sentir abençoado, né? Então dê esse presente para alguém, abençoe a vida de alguém, né? Então dá tempo ainda, compartilha esse link que vocês estão lá no grupo, tá bom? Então obrigada, primeiramente pela presença de vocês, né? Então, tá gravando já, né? Ah, obrigada. Então, aqui o nosso 13º dia, um dia que tenho certeza que vai ser um dia sobrenatural e muito especial, uma segunda-feira, assim, para a gente começar a semana, ó, com o pé direito, vamos começar essa semana com tudo. E aí o nosso grupo, né, Four Lions, né, ele vem, são as 4 leoas que representam eu, Renata, Janaína e a Sabrina. Cada uma aqui nesse devocional ficou com um bloco de 10 dias. Eu começo falando, me descobrindo em Cristo. Logo depois é a Sabrina que fala de corpo, alma e espírito. Depois a Renata vem falando de modelando Jesus. E a Janaína fecha o quarto bloco, fé em graça. Depois a gente gira novamente. Então a gente está fazendo esse rodízio, né? Cada dia da semana vem uma que está trabalhando aqui, mentoreando aqui vocês nesse devocional, né, que será publicado em breve. Em breve teremos nosso evento também. E hoje é o meu quarto dia, tá? Hoje é o meu quarto dia. E hoje eu vou falar um pouquinho de desenvolvendo a minha fé, né? Meu tema é de me descobrindo em Cristo. E hoje eu falo especificamente desenvolvendo a minha fé. Pode passar. E para quem não me conhece, acho que a maioria aqui já me conhece, mas eu sou Carla Campos, filha amada do pai, primeiramente, filha amada do João e da Cátia, esposa do Zé, mãe da Juju e do Rafa, uma Lioness. Eu sou empresária, CEO do nosso grupo de Caju Host, que é um grupo especializado em franquias de alimentação, né? E a gente sempre espera que a nossa história, de alguma forma, possa te inspirar, te aproximar cada vez mais do pai, como filha amada, te empoderando a acessar os seus milagres, assumindo o seu reino, né? Assumindo o seu papel no reino de mulher empreendedora e empresária, seguindo o seu propósito. Já ouvimos um pouquinho do louvor hoje. E aí o versículo é, é um versículo que mexe muito comigo nessa fase, né? Que ele, para mim, vem com duplo sentido, né? Vem um sentido talvez não tão legal e vem um sentido bom, que ele tem um sentido bom, né? Então, mas por diversas vezes eu me questionei nisso, né? Romanos 8:31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vivendo só um pouquinho da palavra, pode passar, eu vou fazer, acho que igual a Jana tem feito, e depois eu vou para o texto. Com Deus ao nosso lado, nenhuma força pode prevalecer contra nós. Não importa o que estamos enfrentando, qual o gigante ou desafio que estamos vivendo nesse momento, Deus nos chama a confiar nele de todo o coração. Deus não nos abandona, mas precisamos descansar nos braços dele. Precisamos viver na fé, deixar ele agir. Temos que caminhar pelo espírito e não pela carne. Através da nossa fé, ninguém poderá nos impedir de acessar o que Deus preparou para nós, as nossas heranças, a nossa prosperidade e a nossa paz. Indo para o texto do dia de hoje, né, que é a continuação um pouco da nossa vida, né? A gente escreveu esse devocional muito expondo a nossa vivência, as nossas experiências, né? Como vai ser o nosso encontro, está sendo o nosso encontro com Deus. Então, hoje é o dia 4 e continuando, né, do dia 3, se você ainda não assistiu, tem como você assistir no nosso canal do YouTube todos os dias. Os 12 dias já estão lá, tá? Hoje é o 13º, à tarde ele já entra também no nosso canal do YouTube, mas para você conseguir ter a sequência e entender um pouquinho dele, é importante você assistir os 12 capítulos, ok? Então, dia 4 começando, né? Agora que eu estava em uma franqueadora estruturada, decidi mergulhar nesse negócio e dar o meu melhor para aprender a empreender. Tinha o objetivo de sair da educação física de vez e fazer a transição de carreira, mas precisava ser uma autoridade no assunto.
Apesar do trauma da minha família ter falido alguns negócios, isso me deu forças para seguir adiante e não me travou. Lembro de algumas vezes falar que não tinha tempo para o negócio não dar certo. E tinha uma força interna em mim que eu tinha certeza disso. Me agarrei nela. Com toda a dedicação, os frutos começaram a aparecer e eu a colher. Lembro que na primeira convenção de franqueados que participei, fui indicada para diversos prêmios de excelência e cheguei a ganhar como a melhor franqueada do Brasil no Cone dessa época. E com esse reconhecimento, a marca começou a me enxergar como uma potencial para expansão de franqueada com uma boa gestão. Acabei me tornando expert em repasses de lojas que estavam em UTI. Eram lojas doentes, com indicadores de gestão ruins, resultados deficitários. Como eu me alimentava sempre de novos desafios, os repasses eram a adrenalina que eu precisava para ir crescendo e prosperando com as franquias. Assumi as lojas doentes com uma mulher maravilha que me achava na época, tornava o negócio lucrativo e próspero. E assim fui expandindo a cada ano, e a cada ano comprava mais uma unidade para gerir. Mas, como tudo na vida, quando dedicamos nossa energia demais a alguma coisa, desequilibramos outras. Minha vida pessoal ficou bem estável, e o pior é que eu não enxergava. Tinha orgulho de falar que eu era uma workaholic. Chegava em casa, continuava a trabalhar no computador, tinha pouco tempo de qualidade com a minha família, tinha meu pai como suporte com a minha filha, e ele era incondicional nesse amor. E isso, naquela época, me deixava acomodada. Não tinha esse estado de consciência de que algo não estava sadio. Assim, após alguns anos, me separei do primeiro marido e foi o início de um estado de consciência que tive com relação à minha vida. Comecei a me questionar e a questionar novamente Deus, perguntando se família era uma instituição feita para dar certo ou já nascia com data para falir, pois já era a minha segunda experiência que eu estava vivendo de uma ruptura familiar. Não estava mais acreditando que poderia existir prosperidade familiar. Mas o Espírito Santo que vive em mim me deu a resposta de que algo bom Deus estava preparando para mim, que não era para eu desistir. Retomei o controle da minha vida pessoal e decidi cuidar de mim e da minha família, que agora eram apenas eu e a Juju. Lembro que eu era a única mãe separada na escola da minha filha na época, e por algumas vezes ficava constrangida com isso. Mas foi naquele momento que comecei a entender o quão importante era a família. E assim renasce uma esperança de que eu iria reconstruir uma nova família e fazer dar certo. Mas em meio à esperança, surge uma notícia que me trouxe uma profunda tristeza e que me afastou ainda mais de Deus. Meu pai foi diagnosticado com câncer. Nesse momento, eu questionei mais uma vez a existência do nosso Deus Pai. Fiquei tão triste que me fechei novamente para o Espírito Santo viver em mim. Me perguntava dia e noite e me questionava o porquê do meu pai, de tudo que ele tinha feito pela família, de como ele era um homem bom, dos hábitos de vida dele que eram ótimos e saudáveis. Lembro de falar com tantas pessoas mais no mundo, Deus, porque você escolheu meu pai para passar por isso. E começa aqui um novo período de tentar mudar o impossível, a vontade de Deus, de achar que eu poderia resolver ainda tudo na força do braço. Não descansava sequer um minuto dos braços do pai. Minhas conversas com Deus era sempre de cobrar o porquê de escolher o meu pai para viver isso. Tudo que eu queria na profundidade da minha alma era um milagre de Deus na vida do meu pai. A fé, aos poucos, foi voltando para a minha vida, sem no que me agarrar, me sentindo sozinha e vulnerável. Comecei a pedir muito a Deus para a cura do meu pai. Nesse momento, no meu secreto, me permitia ser vulnerável, mas não entendia que precisava descansar. Não tinha clareza que precisava me abster de algo que não tinha um controle e governar as coisas e governar sobre as coisas que tinha controle. Pelo cansaço, perdi a minha paz. Estava vivendo em oposição ao que Deus falou desde a época do jardim. Quando você experimenta a paz que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão de querer ter o controle de entender. Você precisa deixar Deus agir e descansar. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais claro e mais fácil, né? Então, falando um pouco da fase dessa nova fase da minha vida, né? É, às vezes nessa época eu falava, caramba, por que tudo é tão difícil para mim sempre, né? Passava por um mar de coisas e vinha coisas boas, mas aí vinha coisas. E naquela época, né? Pelo
pela ignorância, pela ignorância, desculpa, gente, deixa eu só desligar aqui que tocou o telefone. Pela ignorância espiritual, né? Eu acho que pela minha ignorância espiritual, a gente sabe que tudo vem no momento certo para te amadurecer, para te trazer as cicatrizes tão tão importantes para a construção do seu eu, né? Tão importantes para a construção de quem você vai se tornar, de quem você vai ser, da mulher, do homem que você vai se tornar. Então, mas na época assim, eu não entendia, né? A época era muito mais acusação do que entendimento, né? Era muito mais acusar o porquê que eu estava vivendo aquilo do que tentar entender o que aquilo traria para mim, né? E aí é tão legal que a gente vai trabalhando com esse desenvolvimento espiritual, que hoje tudo que acontece, a paz que excede todo entendimento habita em mim, né? Então, é com calma, com clareza, com tranquilidade que, que eu falo como que vamos resolver, né? O como. Então, você ter essa clareza, né? Você saber esperar, saber descansar em Deus. Então, eu vivia cansada, né? Seja por excesso de trabalho, seja por gasto de energia, por diversas coisas, e eu não via coisas que estavam diante de mim, né? Então, se a gente for fazer a analogia, a mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela esperou pela cura? Quantos anos ela esperou pela cura numa fé? Se ela tivesse desistido uma semana antes, um dia antes, né, de Jesus passar pelo local onde ela estivesse. Então, ela não teria recebido a cura, né? Então, ela soube descansar ali por anos, soube ter fé. Então, hoje, esse início do desenvolvimento da minha fé, e aí com essa coisa da doença do meu pai, né, com a minha separação, com falar, caramba, estou sozinha de novo, né? Me separei, estou sozinha de novo. Vendo a notícia do meu pai, estou sozinha de novo. Então, a sensação que eu tinha era que estava sempre sendo abandonada, né? Então, é, e aí, hoje, quando eu vejo que o saber esperar o modo como você vai acessar a sua graça, saber esperar na fé como você vai acessar a sua graça. Então, eu cito a mulher do fluxo de sangue, eu cito uns 12 a 14 anos atrás, surgiu, não sei se vocês viram, isso trazendo para o mundo do empreendedorismo, o cara que pagou, o Bitcoin valia US$ 40, parece, na época, e o cara pagou umas pizzas em Bitcoin, né? Então, se esse cara soubesse esperar, né? Hoje ele estaria com mais de US$ 300 milhões na conta. Então ele pagou e foi, mas abençoou uma outra pessoa, né? Que recebeu, que entendeu, pô, vou experimentar esse novo aqui, né? Vou entender, vou experimentar esse novo que é receber essa moeda. E, e aí você precisa entender que essa pressão toda ela vai se tornar um combustível para você seguir adiante, né? É nesse combustível que eu acho que a gente tem que se apegar, é nesse combustível que a gente tem que e aí, quando eu falo se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Por muitas vezes, quando eu falei que tinha duplo sentido para mim nessa época, por muitas vezes eu achava que Deus estava. Pô, era tom quase que sarcástico falar: pô, se Deus com isso tudo que está vivendo é por nós, caramba, quem será contra nós? Vem o quê, né? Por cima disso. Então, por diversos momentos, e eu relato isso muito aqui, eu me questionei, né? De Deus. Caramba, Deus, tem que viver isso mesmo. Pô, já não vivi isso lá atrás, preciso viver de novo isso. Caramba, Deus, agora isso? Caramba, Deus, não vai chegar. E eu questionava que tinha tantas pessoas ruins no mundo. Cara, e vive bem, vive, né? Mas quando você entende que é para o desenvolvimento seu, que é para algo muito maior seu, que é para você descansar, que a paz vem, né? Então, eu acho que a gente precisa esperar acontecer. E muitas das vezes, com a minha ansiedade, eu não queria esperar acontecer. Eu só entrava numa cadeira de acusadora, né? Não numa cadeira de entendedora, não numa cadeira de. E às vezes eu estava tão cansada que eu ficava cega com isso. Por muitas vezes, sabe? O cansaço me cegava. Me cegava por entender que existe sim família próspera, me cegava por entender que tudo que estava acontecendo era para desenvolver cada vez mais a minha fé. E às vezes você está a um passo do romper, mas o seu cansaço não deixa você romper, o seu cansaço te bloqueia, o seu cansaço te faz desistir. Então não é só o medo, às vezes o seu cansaço, fala, ai, cara, tô de saco cheio já disso, quero desistir. Então muitas das vezes é o cansaço, muitas das vezes não é nem o medo, sabe? Então eu passei por isso. Muitas das vezes o meu medo
vinha em segundo lugar, mas muitas das vezes o cansaço. E aí ter esse discernimento, sabe? Que o cansaço não pode deixar você parar, porque às vezes você está a alguns passos do romper, assim como foi a mulher do fluxo de sangue, assim como diversas histórias bíblicas que tem, né? De milagres, de acesso às heranças. E saber que a fé, ela vai prosperar no desconforto. Então, quando eu entendi isso, tudo que acontece para mim, de desafios, de gigantes, falo, é para aumentar a minha fé. Mas hoje, com esse entendimento, com esse discernimento que eu tenho, né? Tudo que eu falo é para aumentar a minha fé. Quando você entende isso, você muda esse mindset, você vira, você torna momentos de crise em tempos favoráveis, né? Então, acho que o grande convite que eu tenho para você hoje é como está a sua fé, né? Como está o seu cansaço? Deus, o tempo todo, por diversos trechos na Bíblia, ele fala que você precisa descansar. Até ele descansou. A gente achando que ele é inabalável, até ele descansa. Então, nós precisamos descansar também. Então, para que você não desista, né? Como está a sua fé hoje? Como está o seu desafio? Qual é o seu gigante de hoje? Ele está do tamanho da sua fé, né? Então, hoje eu acho que o convite é esse. É prosperar mesmo, assim, pensar que a gente vai prosperar no desconforto, seja qualquer desafio, seja desafio de saúde, desafio da empresa, desafio na sua família, sempre vamos passar por desafios, né? E aí isso vai nos tornar quem somos, vai nos tornar, vai começar a ter as nossas cicatrizes, né? E hoje eu mergulho muito das minhas cicatrizes, me orgulho de estar aqui, podendo falar para vocês de alguma forma de inspirar, de motivar, né? Porque foram todas essas minhas feridas que me fizeram chegar até aqui, né? Quando você tem, às vezes você tem filho, né? Quando tem alguns filhos que já nascem numa situação próspera, né? Até financeira falando. E a gente tem que entender, recebem herança e às vezes gastam herança do dia para a noite, né? Por quê? Porque talvez não tiveram as cicatrizes que nós, como viemos. Então a gente tem que estar sempre com cuidado, até na educação dos nossos filhos, quem já traz uma certa prosperidade, de trazer para os nossos filhos estado de consciência sempre, né? De trazer o valor das coisas, de trazer. Então, para que eles possam acessar também a herança deles e que possam multiplicar a herança deles, né? Então, acho que é sempre a construção dessas nossas, de como a gente vai cuidar das nossas feridas, que vão se transformar em cicatrizes, de onde a gente vai chegar, né? Então, eu cuidei muito bem delas, sabe? E cuido até hoje, porque as feridas não vão cessar, né? Agora, as cicatrizes continuam. Isso vai tornando cada vez mais nós, mulheres, inabaláveis, né? Mais fortes, mais resilientes. Então, esse é o convite hoje para vocês. É, Meninas não, né? Lioness, Jana, Rê, Sal, que bom de todas aqui. Querem contribuir? Oi, bom dia. Estava esperando ver se Rei ou Jana pegava, mas vou começar então. Cara, é tão lindo escutar você, Carlinha. É lindo mesmo, porque conhecendo você do jeito que a gente conhece, né, cada vez mais, né? Ontem mesmo vocês estiveram aqui em casa. A gente te vê como uma mulher realmente forte, e assim, você passa uma segurança, né? E conhecer a tua história, né? Entender que assim como eu, como Jane, como todas as mulheres, ou a grande maioria, passou por tantas dificuldades, né? E é o que você falou, né? Você sempre se levanta mais forte e está cada vez mais se tornando essa mulher que hoje tem o entendimento que vai além do físico, né? E aí, falando um pouco justamente da minha parte, né, desse alinhamento de físico, alma e espírito, né? Você falou hoje muito sobre o cansaço, né? Eu achei bem interessante que você foi falando, e eu fui pensando, né? Muitas vezes a gente olha esse cansaço como um cansaço físico. Né? Então, eu mesmo atendo pessoas que relatam cansaço. Ontem mesmo, conversando com várias mulheres aqui em casa, elas falaram: Nossa, eu me sinto muito cansada, eu me sinto muito cansada. Só que a grande maioria das pessoas associa esse cansaço ao cansaço físico. Enquanto você foi falando, eu fui percebendo, né, a importância da gente, de repente, entender que esse cansaço, às vezes, ele não é físico. Ele é um cansaço emocional e é um cansaço espiritual.
Então, quando eu falo sobre esse alinhamento e quando eu falo que quando o espírito adoece ou então quando o espírito se cansa, isso vai refletir no nosso físico. Então, às vezes, as pessoas estão em busca de polivitamínicos, multivitamínicas para dar energia, né? Que tá, muita gente pede isso. Ai, o que que você tem? Me passa alguma coisa para me dar energia. Só que às vezes a energia que está faltando é a energia do Senhor. É o descansar no Senhor, né? É você abrir mão, né? Você, a gente fala isso, é o let it go, né? Deixar fluir, né? No inglês a gente fala muito let it go, né? Tipo assim, deixa fluir, deixa ir, né? E você foi falando isso, isso foi batendo muito no meu coração. Então, o convite que eu faço também para todas aqui que estão assistindo e as que vão assistir futuramente no YouTube é, se você se sente cansada, analisa da onde que está vindo esse cansaço, né? Será realmente que você está muito na força do seu braço e isso realmente vai cansando não só o físico, mas vai cansando a sua alma, suas emoções e também o seu espiritual, né? Qual é o nível desse cansaço? Aonde que ele está refletindo e qual a, entre aspas, a vitamina que você tem que dar, né? Talvez é isso, é jejum e oração, é entregar ao Senhor, né? E eu sei que muitas vezes é difícil, porque como a Carlinha acabou de relatar, e como eu acho que todas nós passamos, a vida ela não é linear. Esquece tentar buscar uma vida linear. Ela não existe, é utopia. A gente tem altos e baixos, né? O que a gente busca, eu acho, é que os nossos altos sejam mais frequentes e mais duradouros. Mas em algum momento vai ter algum baixo, né? Eu acho que isso é a beleza da vida também, né? Porque justamente é o que a Carlinha falou. É muitas vezes no baixo que a gente cresce. É muitas vezes no baixo que, né? Isso é bíblico, né? Nós somos testadas na fé, porque no alto é muito fácil ter fé e no baixo, porque é lá que a gente que cresce a nossa fé, que a gente prova, né? Mostra a confiança que a gente tem no nosso Pai. Né? Então, eu achei muito legal, assim, e isso veio ecoando na minha mente para a gente fazer essa análise dos níveis de cansaço, aonde estão esses cansaços e qual é a melhor forma de nutrir para que a gente tenha energia, né, para poder viver e prosperar. Eu acho que é isso que eu queria contribuir. Obrigada. Obrigada, Sá. Rê, Jana? Eu também, assim como a Sabrina, amo ouvir Carlinha contando a história dela. Eu fico aqui tão conectada e imaginando, né? Você sozinha com a Júlia, vencendo, né, uma separação e enfrentando esse baque, né? Sem sombra de dúvida, a palavra, Deus nos ensina, né? Eu aqui falando de modelando Jesus, Deus nos ensina a andar por fé, né? E o que é o tal do andar por fé e não andar por vista, né? Andar por fé, o que é a fé, né? É a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, você andar na confiança, quando as coisas estão dando certo e você continuar declarando que as coisas vão caminhar bem, não é andar por fé, né? Andar na base da palavra de Deus, ok? Declarando e tudo, mas andar por fé é quando as circunstâncias elas estão contrárias, né? Quando você não consegue muitas vezes enxergar mesmo a luz no fim do túnel, mas você sabe que tem um Deus, né, que te ama e que tem o melhor para a sua vida. Então, você andar por fé nessas situações, né, desafiadoras e poder saber que o desfecho, né, sempre vai ser, como você mesmo já trouxe, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito, né, que há. Então, esse exercitar da nossa fé, o andar em fé, não é algo simples. Eu creio que a gente passa por aprovações, né? A gente passa por provações para sermos aprovados. Mas uma coisa que o Fragale sempre fala e que para mim fez muito sentido
é que todos nós recebemos uma porção de fé. Né? Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos nós temos fé. E a fé, a gente já falou aqui também, né? Ela pode ser aumentada. E como, né, a temática de hoje falou muito isso comigo, né? Assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. E o que a gente está fazendo aqui, falando, né, em nome de Cristo, isso testifica, isso aumenta a nossa fé. Então, cadê o nosso posicionamento, né? O quanto a gente tem se posicionado para estar com essa fome de ouvir e se alimentar mais e mais da palavra de Deus, porque quanto mais a gente estiver falando de Deus e se alimentando de Deus, mais a nossa fé vai ser aumentada e mais a gente tem de exercitar e andar em fé, né? Então, confissão de fé é outra coisa muito importante. Quais têm sido a qualidade das palavras que a gente está proferindo, porque a gente cria a realidade. Então, tem muitas pessoas minando a sua fé pelas palavras negativas que saem da boca, pelos pensamentos ruins. A palavra de Deus diz que a gente tem que renovar a nossa mente diariamente. Então, as nossas histórias, eu estava estudando agora, né? A gente veio de São Paulo ontem, à noite bem tarde, e eu e o Zé, a gente estava estudando o Tony Robbins, e o Tony Robbins, ele fala muito sobre isso, né? Ele teve uma infância bem conturbada. Ontem eu estava ouvindo casos que eu ainda não tinha ouvido ainda da história dele, e é o que a gente decide fazer com a nossa história. Você decide derrubar a sua vida e entregar os pontos e deixar para lá, ou você realmente decide, né, trazer isso e desenvolver a resiliência e entender que existe um propósito maior, né, nisso tudo. Então, se hoje a gente está aqui ouvindo essa história, né, e a Carla, como a Sabrina trouxe, só pode ser a Carla por conta de tudo que ela viveu. Então, a gente poder olhar com gratidão para a nossa história e saber que se a gente hoje está aqui do jeito que a gente é hoje, né, por conta dessa história. Então, essa é a minha contribuição, é dizer que essa temática de fé é um dom de Deus, né, é um dos dons do Espírito e, de fato, a gente tem de nutrir a nossa fé e fazer com que ela seja aumentada e que a gente possa andar em fé, não pela vista, e sempre entendendo que a gente está aqui muito mais para servir, né, a Deus do que para receber, né? Isso é consequência, mas tem um propósito para a gente aqui e que a gente possa estar servindo cada vez mais. Oi, Carlinha. Oi, Rê. Oi, Sabrina. Oi, Lioness. É, gostei do cenário novo, hein, Carlinha? Tá bonito aí atrás, hein? Para Gostei. vocês. Ficou tudo clarinho, tem uma planta É, nova, tem... Adorei. Ficou claro, ficou bonito. Então, eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, e eu também ontem ouvi uma... Eu tive, pela primeira vez eu estava participando de uma célula na semana passada. E essa semana o pastor Josué Valandro fez uma pregação muito pertinente assim para mim, muito relevante sobre uma mentalidade natural que a gente precisa adotar do novo tempo que a gente vive. E aí é engraçado que a gente vai percebendo que encontros que a gente tem, coisas que a gente escuta e conversas que a gente tem é como se fossem, como se Deus estivesse construindo um quebra-cabeça que começa a fazer sentido as coisas. Quando você está com uma visão espiritual, ou quando você está tá predisposto ou se propondo a viver mais profundamente esse espírito. E aí. Muito engraçado como o Espírito Santo começa a te responder, às vezes sem você estar mesmo perguntando, você só está vivendo aquilo, mas começam a vir as respostas e os encaixes. Essa semana, por sinal, foi uma semana bem assim para mim. Eu tenho uma amiga que foi para um. O que eu vou falar aqui vai confrontar muita gente, mas vocês levem, não levem para o coração, mas coloca no mosaico de vocês para essa construção de graça que a gente se propôs a viver aqui. E aí, essa amiga, que é comum de todas nós, estava falando de um
processo de cura e libertação que ela foi viver. E aí eu escutei ela falar, ela contou que foi maravilhoso, não sei o que ela está há 25 anos vivendo esse processo de cura e libertação espiritual. E aquilo me fez pensar no seguinte: caraca, 25 anos tentando buscar uma luta de libertação por causa de maldição hereditária, de um monte de coisa. Eu falei, mas peraí, vamos nos questionar um pouquinho. Chamei ela para uma reflexão comigo. Eu entendo e, e respeito algumas coisas, mas se a gente se propôs a caminhar numa nova mentalidade baseada na nova aliança, eu creio que quando você acha que existe uma maldição sobre você hereditária, você não entendeu o que foi a obra da cruz. Ela falou, mas como assim? Eu falei, assim. Se você já foi a mais de um processo de libertação, e esse é mais um, e você está há 25 anos fazendo isso, eu escuto isso de você, para mim é como se você tivesse no Egito, tivesse sido liberta, mas você tivesse no deserto, caminhando para a terra prometida e não entrando, porque a tua mente ainda está no Egito com o faraó. Você está pegando o teu problema lá de trás e botando no teu presente. Você está pegando o problema da sua família lá de trás e botando no seu presente todo dia, quando você fortalece a crença de que algo que acontece com você é uma maldição hereditária. Então, eu entendo que toda a crença que a gente tem, ela é autorrealizável. Então, se eu acredito que existe uma maldição sobre a minha família, que agora está sobre mim, ela vai ser realizada. E o sangue de Cristo nos propõe o plenamente perdoados que eu falo aqui o tempo todo. O tempo todo, o sangue de Cristo diz pra gente: ei, você é um comigo. Você é santo como eu, comigo, através de mim, da minha graça. E aí eu entro nessa coisa do fragalho, de que a gente tem dificuldade de viver a graça. Porque a gente tem dificuldade de mudar essa mentalidade escrava. O que que é a nossa mentalidade escrava? Trazendo aqui para esse contexto agora que você trouxe do cansaço, se você e aí fala muito do que a pregação de domingo do pastor Josué falou para mim. Se você crê em Cristo e no sangue de Cristo e no que é eterno, você sabe que essa vida que você está vivendo aqui agora é passageira. Ela é um momento dentro da tua eternidade, um momento ínfimo, pequeno, que talvez nós tenhamos missões aqui, né? Propósitos de Deus na nossa vida para realizar. Mas que enquanto você estiver aqui e ele estiver contigo, tá lindo. Mas o dia que você tiver que ir embora, tá mais lindo ainda, porque você vai para a glória ficar com ele. Então, um cristão maduro, ele se alegra com a eternidade. E ele não se abala mais por nada que vem desse mundo para nos tirar da nossa paz. Agora, quando a gente ainda não está um cristão maduro, a gente se abala. Por quê? Porque a nossa alma grita mais do que o nosso espírito. Então, a gente precisa amadurecer a nossa fé, a gente precisa viver a natureza e a mentalidade da nova aliança, que é depois de Cristo. E aí eu falei para ela, aí acho que aquilo ficou na mente dessa amiga, e aí ela me mandou um vídeo com a pessoa explicando, tá? Eu respeito a crença da pessoa, mas eu quis trazer para ela um novo olhar. E aí é a pessoa citando Levítico, bênção e maldição,
ela citava que questões hereditárias, que você tinha que isso, que você tinha que aquilo, mas eu não ouvi ela falar uma vez de Jesus Cristo. Eu não ouvi ela citar o Novo Testamento. Eu não ouvi ela citar nada da Nova Aliança, que é o que nos tira dessa escravidão da lei. Se você pegar, e foi um site que eu tive, tem uma Bíbliazinha que eu comprei, microscópica assim, desse tamanho, que eu não enxergo, né? Aí eu fui para a célula, eu falei, vou botar essa Bíblia na minha bolsa, porque aí uma Bíblia pequenininha cabe na minha bolsa. Aí levei aquilo. Desse tamanho, gente. Nem com óculos eu consigo ler. Eu tenho que botar o óculos e botar 1 metro de distância para eu conseguir ler aquela letrinha. Aí eu tô lá escutando a célula, levei aquela Bíblia e aí estava tentando ler a passagem e fiquei. Aí o Espírito Santo começou a ministrar em mim. E aí eu olhei, ela era grossinha. E aí eu coloquei no Novo Testamento, que era desse tamaninho. O Novo Testamento é 1/4 do volume que tinha para ser lido. Eu comecei a meditar naquilo. Falei, cara, a Bíblia é o seguinte: daqui para trás são os exemplos. Tem muitos aprendizados no Velho Testamento, principalmente do que eu não devo fazer. E daqui para frente tem o que eu devo fazer, o que eu devo seguir. Então, 1/3, que é mais simples, é o que a gente precisa viver, viver a nova natureza, a nova mentalidade e olhar para frente. E o restante é o que você não deve fazer, como você não deve pensar, para que você não fique tanto tempo vivendo coisas que é a palavra de morte. E as pessoas estão hoje, eu falei a Bíblia, mas está na Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia tem uma cronologia. Em que tempo da Bíblia você vive hoje? Eu já testemunhei, né, a nova aliança, o Novo Testamento. Por que que eu ainda estou olhando para a velha aliança? Eu estou em outro tempo bíblico. Então, se você olhando para uma cronologia bíblica, na época de Abraão não tinha nem Bíblia, não tinha palavra escrita. Depois, a gente começou a ter lá os escribas, enfim, as tribos que escreviam, que registravam, e veio passando. Depois, a gente teve o Novo Testamento, os apóstolos que andavam com o Cristo e vivenciaram as coisas, começaram a registrar aquilo, né? Cada um na sua visão. E depois disso, teve Paulo, que recebeu tudo aquilo em espírito e que nem caminhou com Cristo, entende? Ele recebeu em espírito. E qual é o tempo que a gente vive hoje? Com o espírito dentro de nós. Então, o nosso espírito, ele testifica as revelações. Então, a gente está com Cristo, com o Consolador, com o Espírito Santo dentro de nós. E a gente está vivendo como escravo. Quando a gente está olhando para a maldição hereditária e achando que ela é maior do que o sangue de Cristo fez. Isso é uma mentalidade que não mudou, entende? E aí é o que eu quero trazer para a gente refletir em quantas coisas na nossa vida a gente ainda faz isso? Se eu creio que Jesus já fez o todo dele, que Deus deu o Filho unigênito dele e já deu o todo dele, tudo que acontece nessa terra, tudo, gente, tudo, eu tô falando tudo. As coisas que a gente na nossa alma acha que são ruins ou boas, não importa. Tudo tá no controle dele. Não tem uma folha que caia da árvore que não está sob o controle e não tem um propósito. Tudo. Aconteceu uma coisa ruim. Que propósito tem isso? Que aprendizado tem isso? Que é o lance que a Carlinha falou da mudança dela, né, de mentalidade. Que antes ela se perguntava por que com ela, por que aquilo estava acontecendo. E agora, com a nova mentalidade que ela está, o que eu tenho que aprender com isso? O que está acontecendo? Ela se questiona, né? O que eu preciso entender, né? Então, eu acho que é isso.
a proposta que eu tenho para vocês, e a Sabrina também falou de cansaço emocional, pensem, eu gosto sempre de usar uma metáfora para a gente trazer no nosso dia a dia. Uma, pensem que nós somos uma usina de energia. Qual é o tipo de energia que você está gerando? Qual é a energia que você está fomentando? Qual é a energia que você está emanando? Isso é um ponto para você prestar atenção. Segundo ponto que a Sabrina também trouxe, drenagem de energia. O que drena a sua energia? Que tipo de preocupação? Que tipo de coisa que tira a tua paz? Anota, porque isso são gatilhos que você precisa começar a desligar em Cristo, entende? Em vez de você se submeter a esses gatilhos, você precisa se retirar deles. Porque você já sabe que esses gatilhos, eles acionam a sua mente escrava. E a gente está se propondo a viver uma mente livre em Cristo. Então, tudo que te leva a acionar os seus gatilhos, eu aconselho você a se afastar desse lugar. Tem um lugar que tem uma conversa que aciona gatilhos em você que é de uma pessoa que você não quer mais ser. Se retire desse lugar. Tem um hábito ou um grupo de pessoas que fazem coisas que você hoje em dia olha e que você fala, cara, isso não fala comigo mais. Você não tem que estar lá. Então, você precisa começar a fazer escolhas conscientes da mentalidade de quem você quer ser e do que você quer viver. Porque é uma frequência energética. Se você está na frequência de escrava, você vai continuar. Porque você está fazendo o quê? Fortalecendo a crença da mentalidade de escrava. Agora, se você quer viver uma mentalidade de liberdade em Cristo, de plenamente perdoada, de santificada, eu ouvi também, até postei na minha rede lá, pastor Aloísio da Videira fala muito coisas que eu amo da graça. E ele deu um exemplo legal de bebê. O bebê não nasce perfeito? Nasce. Mas ele não tem que se aperfeiçoar? Depois nasce o dente, depois nasce o cabelo, depois ele aprende a andar, depois ele aprende a falar, depois ele não sabe ainda segurar as coisas para poder fazer, comer, se pentear, se vestir, e depois ele aprende a fazer isso. Com a gente não é diferente. A gente é um bebê espiritual e a gente está aprendendo sobre a graça. E aí, se aperfeiçoar faz parte desse nosso caminho. Para crescer o dente, o cabelo, a gente aprender as coisas, a caminhar, a correr, a falar, a ler. Então, com a gente não é diferente. Então, a gente precisa exercitar. E a gente precisa se expor a esse ambiente para poder viver ele. Então, é isso que eu quero falar para vocês. A gente é perfeito em Cristo, pela graça dele. Todo o aprendizado vem dele. E em espírito a gente testifica porque o espírito está em nós. Então, por exemplo, quando a pessoa se batiza, porque eu tenho batido muito nessa tecla do batismo e de tentar organizar as coisas do jeito que a Bíblia quer. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas falando, não, eu sou cristão, cristão, mas batizar, opa, é um imaturo espiritual ainda. E a gente tem que ter paciência com a pessoa também. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para ela que Cristo deu todos os exemplos do que você deve fazer. Todos. Ele se batizou. Ele falou para João Batista: se eu, se você não entende que eu também tenho que fazer isso porque eu sou o exemplo, então você quer exemplos do que deve ser feito espiritualmente? Leia o Novo Testamento. Cristo orava no Getsemane, tinha o seu tempo sozinho com Deus. Ele orava com os discípulos, ele sentava à mesa, fazia ceia. Ele se batizou. Ele passou pelo deserto e foi confrontado, exortado pelo diabo. Ele estava lá no deserto, com fome, e foi tentado pelo diabo para acionar um gatilho de você não é o Todo-Poderoso, você não é o Filho do Homem.
Então é só você falar, tenha pão aqui, pega essa pedra aqui para virar pão e você vai ter comida. Então ele o tempo todo, não, mas nem só de pão vive o homem, tem a palavra. E ele foi sendo exortado, tentado, tentando ser acionado gatilhos nele da carne, e ele resistiu, porque ele é o único cordeiro perfeito. E é só nele que a gente vai ter essas conquistas. Então, eu quero propor para vocês. Vocês são usina de energia. Que tipo de energia vocês estão gerando? Se existe algo que gatilha e drena a energia de vocês, comecem a anotar o que que é, porque isso tem a ver com as crenças de vocês. E aí vocês precisam olhar que crenças vocês têm e quais as crenças que vocês querem construir. Que crenças que vocês querem construir são a energia que você quer gerar. E as crenças que vocês querem eliminar é o que drena a energia de vocês e leva para o cansaço, leva para essa emoção cansada que a Sabrina falou. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Prestem atenção na mentalidade. Se a sua mentalidade ou aquela sua crença está fortalecida na lei, que é o Velho Testamento, o passado, pensamento escravo, palavra de morte, ou se ela está fundamentada na nova aliança, na palavra de vida que vem do Cristo e que vem do sacrifício do sangue de Cristo, porque a gente é mais que vencedor. A gente não tem mais sacrifício para fazer, porque o sacrifício perfeito já foi feito por nós e para nós. Então sempre atribuam a isso, tá? Separando bem o Velho do Novo Testamento. E ela falou de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram cumpridos por Jesus, que foi o Cordeiro Perfeito. Mas o que rege hoje, através da nova aliança, são duas coisas: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos caíram com a nova aliança. Então a gente precisa começar a caminhar na nova mentalidade da nova aliança, uma nova natureza, que é a de santos em Cristo, pela graça dele. Então, essa é a contribuição que eu tenho hoje. Obrigada, amiga. Obrigada, menina. Rê, Jana. E voltando aqui para essa construção, né, desse momento, eu convido vocês numa construção maior de fé, porque quanto maior a nossa fé, maior vai ser o discernimento da gente prosperar no desconforto, que foi aquela frase que eu falei lá no início. Então, Rê, volta para mim, por favor, na apresentação. E até trazendo isso para o mundo empresarial, né, que a Jana falou, quantas vezes você fica ali com uma empresa que já não está mais prosperando, que já não está mais. Porque você está agarrado ali naquele Velho Testamento, né? Então, dê oportunidade, talvez você sai disso e constrói algo muito melhor, porque você vai canalizar a sua energia para algo muito melhor. Fiquei pensando quando ela falou do apegado ao velho e não experimenta o novo, né? Fiquei pensando muito nisso, da gente trazer um pouquinho para o mundo do empreendedorismo e entender, ter o discernimento de que às vezes aquela energia que você está dedicando ali é uma energia que vai ser, ó, liberada e não vai ser igual a energia, igual a usina lá. Tem energias que vão ser dissipadas, né? Não vai ser utilizada, não vai ser aproveitada, não vai ser útil, né? Então, saber entender que algumas coisas você precisa liberar, sair dessa legitimidade de querer ficar vivendo sobre lei, sobre, não, mas o certo é isso, mas eu não quero perder esse dinheiro, mas, amiga, você já perdeu esse dinheiro, então, assim, aceita, perde, deixa, estanca essa ferida e parte para uma próxima, né? Então também fica veio essa reflexão na minha cabeça. Bom, postura Linus, né? É algo que a gente convida você a refletir e escrever 3 ações que você precisa colocar em prática hoje para aumentar a sua jornada e intimidade com Deus, jornada de fé e intimidade com Deus. Então, eu te convido o que você pode fazer, o que seria aí o suplemento nutricional que a Sabrina falou, né? Que vai aumentar, vai diminuir o seu cansaço, vai aumentar a sua fé, vai fazer com que você prospere nesse desconforto. Então, eu preciso ouvir um louvor todos os dias, que isso me dá um gás aqui para poder, me anima às vezes. E o louvor, ele tem para mim, pelo menos, ele tem um resultado assim, gente. Eu malho ouvindo louvor.
eu tô lá cantando, acho que as pessoas devem achar que eu tô ouvindo, sei lá, um rock, uma coisa que eu vou dançando e malhando, e aquilo me gera uma energia. Se eu tô num ambiente desafiador, é, eu boto louvor antes, se eu tiver com uma reunião desafiadora que eu sei que não vai ser fácil, vai pro louvor antes. Então, assim, cada um vai ter um ambiente. Isso o quê? Aumenta a minha fé. Isso lembra, fala, cara, eu tô contigo, tua fé é inabalável, você é vencedora. Ah, eu vou ouvir uma ministração no YouTube, eu vou. Então, três ações, prático, rápido, e para que você coloque em prática ainda hoje, para que você haja, né? Que vai aumentar a sua fé. Ah, eu vou na igreja às terças-feiras, que eu não estou conseguindo ir aos domingos, então vou ter o segundo dia que tem lá na sua igreja, essa semana já vou colocar isso em prática. Então, para que você foque no aumento dessa jornada de fé e intimidade com Deus, ok? E aí, para a gente fechar, profetize, agora vamos criar o seu milagre. Eu convido você a profetizar de forma positiva, que o Espírito Santo vai prover um romper sobrenatural da sua fé, fazendo com que você caminhe pelo que crê e não pelo que vê, que foi o que a Rê falou, né? Acessando lugares inimagináveis aos olhos do homem. Então, esse é o convite do dia de hoje, acessar esse inimaginável, mas que Deus sabe, que Deus já imaginou, já escreveu para você. Ele sabe exatamente a sua jornada. Ele sabe exatamente tudo de bom que ele preparou para você, mas você precisa caminhar pela sua fé, né? Para acessar essa herança, acessar esse esse lugar inimaginável que é um extraordinário na sua vida. Então, é, queridas, muito feliz aqui por mais um dia, né? Gratidão a todas que entraram. Espero que nós tenhamos contribuído para que, de alguma forma, mude o seu dia, mude a sua semana. Se você gostou, indique para algumas pessoas, indique para pessoas que você vai falar assim, eu vou te abençoar hoje com essa palavra e dê um presente para essa pessoa no dia de hoje. Daqui a pouco a gente vai baixar o nosso vídeo, vai estar disponível lá no grupo, no YouTube. Siga o nosso canal. Se puder, poste. Estou vendo que algumas estão postando. Quanto mais pessoas postar, mais uma corrente do bem maior a gente vai conseguir, que a gente vai repostar. Marque a gente para a gente poder repostar e mais pessoas serem alcançadas, tá? Então, eu vou me despedir aqui para a gente encerrar nossa gravação. Obrigada por mais um dia. Se não conseguiu assistir no ao vivo, venham assistir no gravado, mas é importante estar aqui nessa energia viva aqui do ao vivo, né? Então, convido vocês a estarem aqui na semana que vem com a Sabrina falando de corpo, alma e espírito. Tenho certeza que vai ser um dia memorável também, maravilhoso, assim como foi hoje. Gratidão a todos vocês. Então, um beijo, queridas. Um beijo grande.